Ninguém, ele está afirmando que ninguém pode arrancar nós das mãos dele. Por quê? Porque nós somos ovelha dele, ele nos guarda, ele nos cuida, ele nos transforma. E vamos falar do primeiro milagre, né? Vamos falar do primeiro milagre da maravilha, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Essa é tremenda. Então, eu gostaria que a Silmara e o Bruno pudessem preparar para nós a nossa ceia. Preparar a nossa ceia. Já agora. Nós vamos preparar a nossa ceia, porque nós vamos começar celebrando realmente o grande amor de Deus. Primeiro amor que Jesus realizou por nós na cruz. E esse amor, ele fez assim, ó. 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 25. Paulo nos dizendo: pois recebi do Senhor o que também entrego a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo e será dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Amém? Jesus Cristo, em um dado momento, ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Nesse momento tinha 70, sobrou só 12. Esse dia, essa pregação é muito forte. E eles foram embora porque eles entendiam pela carne. Eles queriam comer a carne de Jesus. E Jesus estava falando de algo espiritual. E depois Jesus pergunta para os 12, e vocês? Vão ficar por aqui também? Ele falou, sim. Vocês não querem ir embora? Ele falou, não, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então nós temos a certeza que Jesus Cristo é que tem a vida eterna para nós. Amém? Então alegres por participar da ceia maravilhosa do Senhor, que é beber do sangue e comer da carne de Jesus, celebrando morte e ressurreição de Jesus. Nós vamos falar dos demais milagres, porque esse foi o maior milagre que Ele pode ter feito por nós no mundo. Amém. Glória a Deus. Então vamos falar de milagres. Milagres. João capítulo 10, versículo de 24 a 28. Os judeus reuniram-se ao redor dele é Jesus, e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não me creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim,
mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então nós vemos aqui o nosso Salvador nos dizer que tem algumas que não são ovelha e tem algumas que são. Então quando nós, olha para você ver aqui, aquele que ouve a minha voz e eu as conheço e elas me seguem e eu dou a vida eterna e elas jamais perecerão. O que aconteceu com a gente? O que nós estávamos falando agora? Esse é o maior milagre. Ninguém tira essas ovelhas da mão do nosso Jesus. Então ele disse que ia dar a vida eterna para nós. E o que ele deu para nós? Ele deu o corpo e o sangue dele para nós, que é esse que nós participamos hoje. Então, quem é que vai nos tirar da mão dele? Ele está perguntando. Ninguém, ele está afirmando que ninguém pode arrancar nós das mãos dele. Por quê? Porque nós somos ovelha dele, ele nos guarda, ele nos cuida, ele nos transforma, como transformou a minha vida, como transformou a vida do Jonathan, como transformou a vida da Silmara, do Bruno, do Mariano e do nosso irmão em Cristo, que há 3 semanas atrás, Damian, né? Damian. Deus o tirou das trevas e trouxe para o reino da luz. Sabe quem é que vai tirar o Damian da mão dele? Nada, ninguém. Porque você está guardado na mão de Jesus. Porque esse é o princípio de entender a palavra, é que ele está dizendo, eu sou o Cristo. Mas vocês não creem. Sabe por que vocês não creem? O mundo está cheio disso. A pessoa conhece Cristo, escuta de Cristo, mas não crê. Então não é ovelha. Então esse é o primeiro milagre que nós participamos hoje, que é do sangue e da carne de Jesus, que é esse que salva o mundo inteiro. Porque Jesus não veio aqui julgar o mundo. Todo mundo crê que Jesus aqui é um juiz. Não, ele não é juiz. Deus mandou o Cristo para salvar o mundo. Ele não veio aqui julgar. Ele virá no futuro julgar o mundo, mas não veio. Hoje ele está aqui no mundo para salvar, como salvou a todos nós aqui, e hoje nós estamos guardados nas mãos dele. Não há possibilidade de alguém nos pegar. Ninguém tira da mão dele. Ele está falando que ninguém tira. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Isso é uma afirmação de Jesus Cristo, o nosso Deus e Senhor, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Agora vamos falar mais de milagres e de maravilhas. Mateus capítulo 15, 30 e 31. Vamos olhar aqui em Mateus falando. Sabe qual que é a palavra maravilhas? Wonders, wonder. Tá aprendendo assim, eu não aprendo.
30, 31. Não esqueça. Capítulo 15, capítulo 30 e 31. E a palavra nos diz assim: uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés. E ele os curou. Todos. Ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e o cego vendo, e louvaram a Deus de Israel. O que Jesus sempre nos falou, sempre nos disse? Para que, vendo as boas obras, eles glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus, aqui, ele está glorificando ao Pai. Então, nós aqui, como servos de Jesus, nossas ações têm que glorificar a Jesus Cristo. Porque essa é a ordem que nós temos. Nós não estamos aqui para achar que um é mais, o outro é menos, que esse é mais santo, o outro é menos santo, que aquele faz isso, que aquele não faz aquilo. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para glorificar Jesus Cristo através das nossas vidas, através das ações que Ele preparou para nós praticarmos. Não as boas obras que Ele preparou para que nós praticarmos. As boas obras são nossas? Não. As boas obras são de Deus. Por exemplo, Bruno deixou uma coisa bem clara. Nós não estamos fazendo obra para justificar ou ter um acesso ao Pai. Nós já temos esse acesso ao Pai. Quem nos deu esse acesso foi Jesus Cristo. Nós não temos que ajudar ninguém para que Deus possa fazer alguma coisa para nós. Ele já fez para nós. Nós estamos com o coração agradecido e obedientes a praticar as obras, as boas obras que Ele preparou antes da fundação do mundo para que nós a pratiquemos. Amém? Essa é a maravilha. Então nós vamos falar de novo. Agora nós vamos ler Nós vamos falar em Lucas. Lucas capítulo 7, versículo de 20 a 28. Então nós estamos falando, só para que a gente possa reavivar, nós estamos falando de milagres e maravilhas. Amém. Coisa maravilhosa. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que havia de vir e devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram.
os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, o que veste roupas esplêndidas e se entrega ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus, nós estamos falando de milagres e todo mundo naquele tempo que ele estavam agitados, sem saber. E aí João Batista mandou perguntar a ele. A palavra fala por si só, ela não precisa de explicação. Todo o que está escrito é super bem entendido por cada um de nós. Mas aqui tem uma coisa que ele fala a respeito de João Batista, de milagres e prodígios e maravilhas, né? Que ele diz que nascido de mulher não teve maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, João Batista não estava no reino de Deus? Não, não estava no reino de Deus. João Batista não estava no reino. Mas o que Jesus estava falando, que os do reino, o menor no reino era maior do que ele, é porque os nascidos de novo, eles não eram nascidos de mulher, eles eram nascidos de Deus. Aqueles que nasceram de Deus, aqueles que morreram como Damian, como Jonathan, como eu, como todos nós que estamos aqui, nós morremos e nós fomos gerados em Deus. Deus nos gerou em Cristo. Desculpa. Então o que acontece? Não foi gerado pela vontade do homem, não pela vontade da carne, e sim pela vontade de Deus. Então, esse é o homem do reino. Esse é o que vai para o reino. É o espírito do homem. João Batista, naquele momento, ele era um homem, mas que maior do que ele não havia. Nascido de mulher, não havia um homem maior do que ele. Então, nós temos que entender que por maior que seja um homem, é menor do que João Batista. Nascido de mulher é menor do que João Batista. Qualquer um. Donald Trump é menor que João Batista. Por quê? Porque Jesus falou, nascido de mulher. Agora, nascido, o menor nascido, 3 semanas de nascido, é maior do que João Batista.
Então nós temos que entender que os milagres que Jesus fazia, ele vai lá e fala para ele, você está vendo aqui que os cegos estão andando. Ele explicou todas as coisas, que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando, que os leprosos estão sendo limpos. Então fala para ele que está certo, ele está certo. E as boas novas do reino é pregado. Agora, para finalizar, nós vamos falar de uma coisa tão tremenda. João capítulo 10, 40 e 41. Yeah. Jesus, nos 3 anos, ele não parou de fazer milagre, multiplicação de pães, sarando, curando, ressuscitando mortos durante os 3 anos, para confirmar que ele realmente era o Cristo. Amém? João capítulo 10, versículo 40 e 41. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para um lugar onde João batizava, nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João, presta bem atenção nisso, embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. Então, olha, presta bem atenção. Hã? Você vai ler o 42? Ah, ok. Ah, ok. E a Silmara está acrescentando o versículo 42. E muitos ali creram nele. Então, o que eu quero trazer para que todos possam prestar bem atenção, que as obras que nós realizamos é uma obra que é realizada que foi gerada por Deus para que nós a praticamos. Por exemplo, João Batista. O que a palavra está dizendo? Ele nunca, olha aqui, está dizendo aqui, ó. Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso. João não realizou nenhum sinal milagroso. Mas Jesus estava dizendo que nascido de mulher, ele era o maior homem, que não tinha igual, que não tinha. Nascido de mulher não tinha outro. Agora, peraí, vamos olhar isso. Como que é isso? Se algum homem nascido de mulher não é maior do que João, e esse homem não faz nenhum milagre. A obra que Deus tem preparado para cada um de nós, qual que era a obra que Deus tinha preparado para João Batista? Anunciar o reino. Ser a voz que clama no deserto. Esse é o nosso papel, o papel da igreja. Porque os milagres são feitos por Jesus. Jesus é que faz os milagres. João, testificado por Jesus,
Não tem maior do que esse. E a palavra diz que ele nunca fez um milagre. Nunca. Mas qual que foi o ministério de João Batista? Bando de víboras, arrependei-vos porque há chegado o reino dos céus. Ele tinha que preparar o caminho de Jesus Cristo. Esse foi o plano de Deus para a vida de João Batista. Esse é o nosso plano. É o nosso plano. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A igreja clamar, ora vem Senhor Jesus. Pregar o evangelho sem show pirotécnico. Sem show pirotécnico. João não fez show. João andava vestido de roupa de cabra, comia gafanhoto e mel. Nunca fez um milagre. E não tinha maior do que ele. Não tem, né? Nascido de mulher não tem homem maior do que ele. Quem falou isso? Jesus Cristo. Não foi eu, não. Foi Jesus Cristo que falou isso. Então, se é o maior homem, não tem que realizar milagre? Por quê? Porque cada um tem um plano. Jesus tem um plano para cada um. Eu falo que o ministério que Deus colocou na minha vida e na vida da Silmara é ministério de arrancar toco. É um por um. Sabe que uma árvore, arrancar ela, as raízes da árvore toda. E para arrancar essa raiz da árvore, leva muito tempo. Remove the roots. And to remove when you cut a tree, you have the roots. To remove that, it takes a lot of time. Because it's a lot of Então, cada pessoa tem o próprio milagre. O milagre é você crer. É crer e obedecer o que Deus está te falando. Você não tem que aparecer em lugar nenhum, você não tem que ser visto por ninguém, você não tem que ser conhecido por ninguém, você tem que ser conhecido por Deus. Você precisa ser conhecido por Deus, você não tem que ser pregador. João Batista era pregador, bando de víboras, arrepende, ele tacava era pedra. Mas não tem maior do que ele. Jesus Cristo testifica disso. Vamos fazer o seguinte, o milagre nós deixamos para Jesus fazer. Ele está vivo no meio de nós. O que nós precisamos fazer é obedecer. E ele vem e faz o milagre. Ora e clama. E ele faz o milagre. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Amém? Não o homem ser glorificado. Ah, porque é o ministro Zé dos Anzóis que faz milagre. Não. O meu Jesus faz milagre. Ele tem o poder. Eu sou a voz que clama. Se arrepende e volta para Jesus. E Ele cura, Ele santifica, Ele transforma, Ele restaura. Amém? Essa é a palavra para que todos guardem na cabeça, na mente, para que tudo que é milagre, nós deixamos para Jesus. Amém? Deus maravilhoso, nós somos gratos, Senhor, pela palavra do Espírito Santo em nosso coração, para que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, cada dia mais, diminuindo a nossa vida, para que o Senhor possa crescer em nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos a Tua igreja na terra, abençoamos aqueles que têm desejo de Ti,
aquele que sabe quem é o Senhor Jesus e quer ter uma comunhão com Ele. Seja, Pai, em nome de Jesus, usa esses irmãos como vozes para que eles possam apresentar Jesus. Usa eles como ponte, Senhor, para que eles possam conhecer a Ti. Pai, em nome de Jesus, nós Te glorificamos por mais um dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amen.